Pessoal, quero acionar nossa reportagem porque hoje foi feita mais uma ação da Polícia Federal pela Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques do 8 de janeiro em Brasília. A Janaína Camelo chega com as informações ao vivo. Quais foram os suspeitos presos, né? E em quais regiões, hein, Janaína? Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Olha só, foram presas 3 pessoas, todas elas em Minas Gerais, especificamente na cidade de Uberaba. Elas foram presas preventivamente e suspeitas aí de terem fomentado os atos do dia 8 de janeiro, ou seja, por terem incitado, né, os ataques no dia 8 de janeiro e por meio das redes sociais. Além dessas 3 pessoas presas, a Polícia Federal também expediu 25 mandados de busca e apreensão, também em Minas Gerais, boa parte em Minas Gerais, mas a maior parte em Santa Catarina. Foram expedidos mandados de busca e apreensão em 14 cidades, municípios de Santa Catarina. Os alvos da maior parte desses mandados de busca e apreensão são pessoas investigadas por terem financiado os atos do dia 8 de janeiro. Segundo a Polícia Federal, eles teriam pago, esses investigados teriam doado dinheiro para que essas pessoas, os manifestantes, viajassem até Brasília, né? Ainda segundo a Polícia Federal, os investigados tiveram os bens e as contas bancárias bloqueadas, isso em razão do valor estimado aí para a reparação dos danos causados aos prédios públicos, né? Porque esse prejuízo já soma aí mais de 40 milhões de reais. Então, Evandro, essa foi a 22ª fase da Operação Lesa Pátria. E segundo a Polícia Federal, essa fase, os investigados, eles são acusados por crimes como golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. E ao divulgar essa 22ª fase, essa nova fase da operação, a Polícia Federal destacou o seguinte, que as investigações continuam em curso e que periodicamente vai atualizar aí sobre o número de mandatos de busca e apreensão, assim como pessoas capturadas, pessoas presas ou foragidas. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Quero fazer uma rodada aqui com vocês sobre esse tema, a operação que continua e que vai identificando mais situações em pessoas que estariam envolvidas, então, com os ataques do 8 de janeiro nos 3 poderes. Gustavo Segré, dessa vez Santa Catarina e Minas Gerais. E vai ter continuidade. Sempre a dúvida é o que está sendo investigado. Postar numa rede social incentivando a depredação eventualmente a um ato vandálico, agressivo ou de ruptura do patrimônio público e privado é crime. Isso é ponto final. Mas a dúvida sempre é qual é a colocação de cada um. Eu continuo insistindo. Lembro, em 2017, mesma situação, ruptura de patrimônio público, agressão aos funcionários, incêndio dentro do Congresso, ministérios sendo depredados. O que aconteceu nesse momento? E naquele momento era solicitado pelas pessoas que estavam aí a saída imediata do presidente Temer. Isso poderia configurar, equiparando uma coisa com a outra, a mesma situação. Qual é a diferença? Naquele momento era a esquerda pedindo a saída do Temer e agora é alguém que poderia eventualmente pedir a saída do presidente, mas sem armas, sem o líder, não caracteriza, pelo que a história mostra, uma tentativa de golpe de Estado. Fábio Piperno. Olha, eu já falei bastante aí a respeito do que eu acho sobre esse tema, mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Hoje, um desses anjos do 8 de janeiro, né, e que inclusive estava usando uma tornozeleira, foi preso, foi detido, né, em uma operação feita por conta da invasão de uma terra indígena lá no Pará. Está correndo a internet aí e tal, né? Então, o sujeito está lá com uma tornozeleira, cometendo aí um outro ato considerado aí, no mínimo, ilegal pelas forças de segurança. Não me surpreende. Gani? Olha, em relação ao dia 8 de janeiro, se a pessoa incentivou vandalismo ou praticou vandalismo, ela deve ser julgada por vandalismo. Mas ela não pode ser julgada contra um atentado democrático, contra o Estado de Direito. Isso não faz sentido, uma tentativa de golpe. Tem que ser julgada por vandalismo, seguindo, aliás, até o voto do ministro Cássio Nunes. Uma outra questão é que as condutas devem ser individualizadas, né? Pessoas do dia 8 de janeiro foram
prendidas a lote, né, no atacado, e colocando ali na mesma cela pessoas que vandalizaram e pessoas que simplesmente estavam próximas do local e não praticaram nenhum crime. E aí você manteve pessoas inocentes presas, até que resultou numa morte. Então, acho que tem que ter muito cuidado nessa hora, porque uma tragédia já aconteceu. Você vê necessidade de cuidado também, hein, Dávila? Com certeza. E manter o princípio da individualização, que é muito importante da pena, porque isso aqui é que nem um jogo, né? Tem um que está na arquibancada, outro está jogando, e o outro é o juiz que está lá decidindo o que aconteceu, se é falta ou não. Então, é isso aí. Crime precisa ser punido. Vandalismo é crime na lei, precisa ser punido, não tem conversa nenhuma. Se tiveram algumas pessoas que se envolveram em tramas, também precisa ser punido. Agora, muita gente ali estava como baderneiro, e baderneiro é outra coisa. Então, a não individualização da pena causa, sim, essa enorme injustiça em relação à liberdade do cidadão. E como bem disse a reportagem que a Janaína trouxe, assim, é o genérico que usa para qualquer caso de apreensão agora. É todo mundo golpista com a democracia. Não, não é assim. Isso é banalização de uma acusação gravíssima que acabou em desastre ou em coisas perigosas, como foi a morte de uma pessoa na prisão, na Papuda, em Brasília.